Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele se sentarem no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele. Ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas em sua direita e os cabritos em sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava na prisão e vieste a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que vimos enfermo ou na prisão te fomos visitar? Responderam o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um desses dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. Eles se voltarão em seguida para os da sua esquerda e lhe dirá: Retirai de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado aos demônios e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolheste, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome e com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? Eles responderá: Em verdade vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e o justo para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a palavra de Deus nos fala do juízo final. O Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos. E diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele é justo. E o Senhor nos chama no seu Evangelho a ser caridoso, a fazer o bem ao próximo. Nós temos que fazer o bem ao próximo, porque a gente necessita de fazer o bem. Porque olha o que o Senhor disse: Vinde benditos de meu Pai, o reino. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Olha o que o Senhor disse: Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era órfão e me acolheste. Olha o que vem dizer a palavra de Deus. Todas as vezes que nós fazemos o bem àqueles que precisam, é ao próprio Jesus que nós fizemos. E eu vendo esse evangelho, e eu me lembrei do testemunho de uma mulher que todos os dias ela passava para trabalhar, e no caminho do seu trabalho, ali tinha um morador de rua, acamado, enfermo, e ela não olhava para ele. E todos os dias ela passava, e a um certo dia, ela disse que quando passava, uma coisa queimava dentro do coração dela. E queimava e disse: Por que tu não ajuda esse que está precisando? E todos os dias ela passava. E um dia, quando ela passava do seu trabalho, ela parou diante daquele mendigo e começou a conversar com ele. E começou a compartilhar com ele por que ele estava naquela situação, o que tinha levado ele ir morar na rua. E eles começaram a conversar. E sabe o que foi a atitude dela? Na outra vez que ela veio do trabalho, ela já trouxe almoço para ele. Ela já começou a acolher ele. E ela disse que o que mais doía no coração dela era quando estava no inverno, chovia. E ela disse que chorava muito, porque aquele morador estava pegando chuva, estava pegando resfriado. Olha o que essa mulher fez. Ela estava vivendo a palavra de Deus. Aquele morador não tinha o que comer e ela deu.
Aquele morador era o próprio Cristo que estava ali. E ela viu a palavra de Deus. Ela colocou em prática a palavra de Deus. E Frei Gilson, em uma das suas pregações, ele dizia assim: olha, tem muita gente que tem condição, que Deus coloca pessoas no caminho deles para ajudar, mas muito pelo egoísmo, não se compadece da dor. Muitas vezes Jesus está disfarçado naquele mendigo, naquele necessitado. E muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem, de agir com caridade. Mas muitas vezes nós só pensamos em nós e esquecemos daqueles que mais precisamos. E nesse tempo da Quaresma, nós somos chamados a praticar a caridade, a fazer o bem, sem olhar quem, que nós procuramos nessa Quaresma, a fazer o bem àqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.